Olá! Nesse vídeo eu vou fazer com você esse lindo e fácil tapete retangular. Ele ficou com a medida de 85 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. É um tapete que dá para você fazer um jogo de cozinha com ele. Logo depois que eu falar os materiais, eu já vou dar as orientações de como você pode aumentar esse tapete e fazer ele mais comprido para a sua pia. E se você fizer esse trabalho por esse vídeo e gostar do resultado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer esse tapete, eu usei 200 gramas de barbante azul fio número 6 e 300 gramas de barbante cru fio número 6. Eu fiz com o fio número 6, mas se você preferir, pode fazer com o fio número 8 também. Trabalhei essas linhas com agulha de crochê de 3,5 mm e também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Bem, meninas, então aqui antes de começarmos a trabalhar a peça, eu já vou falar para vocês como fazer mais comprido esse tapete. É muito fácil de aumentar o comprimento dele. Aqui você só vai fazer o seguinte, ao invés de emendar apenas 2 squares aqui do centro, como esse aqui que eu fiz, só com 2, você vai continuar fazendo mais squares e emendando da mesma maneira que eu vou ensinar esse aqui no vídeo. Aí você emenda quantos squares você quiser aqui do centro, desse que tá aqui no azul. Você vai emendando quantos você quiser até ficar do comprimento que você desejar. Depois, é só você trabalhar essas partes aqui, que são as partes do canto, e essas partes que são aqui o V entre os squares, da mesma maneira que eu vou mostrar esse aqui do vídeo. Então, para aumentar essa peça, é só isso daqui. Aí, ir colocando mais squares aqui do centro. Depois, todo o restante é repetindo o que eu vou ensinar aqui no vídeo para ir preenchendo entre os squares e depois aqui para fazer os cantos, ok? Depois o bico também você trabalha da mesma maneira como eu vou mostrar esse aqui do vídeo. Então é isso para aumentar esse tapete. Vamos lá então dar início à nossa peça. Bem, para trabalhar esse tapete, nós primeiramente fazemos 2 squares simples com 10 voltas cada um dos dois. Então aqui, essa aqui é minha primeira volta do square. Fiz 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 voltas nesse square. Se você já sabe fazer o square, desce aí na descrição do seu vídeo e você pode então pular o vídeo para a parte onde eu deixo lá marcado como início da montagem do tapete. Que é assim você economiza seu tempo para não ficar assistindo um pedaço que você já sabe, porque eu vou dar algumas orientações de como fazer o square simples para as pessoas que ainda não sabem fazer. Bem, então vamos lá. Para começar o square, eu faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui na primeira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Depois,
Eu subo 3 correntes, 1, 2, 3, faço mais 2 pontos altos aqui dentro desse anel. Depois de fazer aqui, então, esses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro do anel. Mais 2 correntes, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes e mais 3 pontos altos. E mais 2 correntes. E agora, eu venho aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta, 1, 2, 3, atravesso aqui pelo meio e fecho com um ponto baixíssimo. Todas as nossas voltas aqui do square serão fechadas iguais a essa aqui. Então, aqui nós estamos com a nossa primeira volta do square simples e ficamos aqui com 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, nós vamos iniciar a segunda volta. Para iniciar a segunda volta e todas as outras, nós vamos sempre caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui nas próximas correntes. Então, venho fazendo um ponto baixíssimo no ponto alto à frente, mais um no seguinte e mais um no próximo. Então, são 3 pontos baixíssimos até eu chegar aqui nas correntes. Então, aqui, depois dos 3 pontos baixíssimos, eu subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos, mais 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos para virar o canto. Todos os cantos do square, em todas as voltas, serão virados com leques idênticos a esse aqui. Aqui, depois do leque do canto, eu vou fazer uma corrente e vir para o próximo canto, repetir aqui o leque igualzinho esse. Então, aqui já fiz o meu segundo canto. Agora, para eu fazer o terceiro canto, eu faço aqui uma corrente e venho trabalhar o próximo canto. Então, eu vou completar aqui o restante dessa minha volta com esse padrão, e em seguida eu venho. Bem, então, aqui eu completei a minha segunda volta do square, fechei com o ponto baixíssimo e caminhei aqui com os pontos baixíssimos até a corrente do canto aqui no leque. Então, agora vou trabalhar a terceira volta. A terceira volta eu começo fazendo um leque aqui nessas 2 correntes, que é para eu virar aqui o meu primeiro canto. Aqui na terceira volta, depois que eu fiz o canto, eu vou sempre fazer uma corrente e nesse intervalo aqui de uma corrente que eu tenho na base, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois que eu fiz aqui, então, os 3 pontos altos nesse intervalo, eu faço uma corrente e chego aqui nas correntes desse leque do canto logo à frente. Aqui eu trabalho outro leque para virar aqui o meu segundo canto. Então, vai ficando assim. Fez o leque, faz uma corrente, vem nesse intervalo, faz 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faz mais uma corrente e outro leque aqui no canto. Então, eu vou completar a minha volta seguindo esse padrão. Ele vai ficando assim.
Bem, então aqui eu completei a minha terceira volta. E aqui notem que entre um canto e outro eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos aqui na terceira volta, separado aqui por uma corrente de cada lado. Agora nós vamos trabalhar a quarta volta. Aqui eu já caminhei com os pontos baixíssimos até a corrente do canto aqui no leque. Começo aqui a quarta volta, então fazendo um leque para virar o meu primeiro canto. Depois que eu trabalhei aqui esse leque para virar o canto, eu vou fazer sempre uma corrente e vir nesse primeiro intervalo aqui de uma corrente de base, e nesse intervalo vou trabalhar 3 pontos altos. Depois de fazer aqui esses 3 pontos altos, eu faço mais uma corrente e venho para o próximo intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base, faço mais 3 pontos altos aqui. Depois de fazer, então, esses 3 pontos altos, eu faço uma corrente e aqui eu chego no próximo canto de base. E aqui eu trabalho outro leque para virar o canto. Então, aqui virei meu segundo canto e aqui, olha, na quarta volta eu tô ficando aqui com 2 grupinhos de 3 pontos altos separados sempre por uma corrente entre cada um dos cantos aqui. Esse padrão, ele vai se repetir a cada volta que nós trabalharmos. Cada volta que nós vamos fazer aqui no nosso square, nós vamos ficar com um bloquinho de 3 pontos altos a mais em cada parte reta aqui que nós temos. Como esse aqui. Olha, minha primeira, segunda, terceira, quarta volta. Na quarta volta, eu fiquei com 2 grupinhos de 3 pontos altos entre o canto. Depois, na quinta volta, eu fiquei com 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos entre cada um dos cantos. E assim sucessivamente. Então, nós vamos trabalhar o nosso square seguindo esse padrão, não vai mudar nada. É só isso aqui, é bem simples mesmo para fazer. Nós vamos continuar aqui subindo as voltas até fazer 10 voltas. Quando nós estivermos aqui na 10ª volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós vamos ter aqui bloquinhos de 3 pontos altos na parte reta entre um canto e outro, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. Então, eu vou trabalhar aqui o meu segundo square até a volta de número 10. Quando eu chegar na volta de número 10, eu vou trabalhar 1, 2, 3 lados. Quando eu chegar para fazer o último canto da volta 10, eu venho para a gente continuar. Bem, meninas, então aqui eu fiz os meus 2 squares simples com as 10 voltas. Esse square aqui, ele está com as 10 voltas completas. Esse aqui, ele está com as 10 voltas, só que trabalhada aqui a volta de número 10. 1, 2, 3 lados. E eu cheguei aqui, onde vou agora trabalhar o meu último canto. Nesse último canto aqui do meu segundo square, na 10ª volta, nós vamos fazer a emenda aqui. Então, vou emendar esse square nesse aqui. Vamos lá, então, para a emenda. Bem, então, aqui para fazer a emenda, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Que depois de eu fazer essa corrente, eu começo a trabalhar esse canto. Então, aqui eu faço os 3 pontos altos. E depois de trabalhar aqui os 3 primeiros pontos altos do canto, eu vou pegar esse square que já está pronto e vou aqui. Nessas 2 correntes desse canto aqui, eu venho e encosto o avesso com o avesso desse aqui que eu tô fazendo. E nessas 2 correntes aqui do canto, eu prendo aqui um ponto baixo. Então, prendeu o ponto baixo que já tá feita a emenda. Agora, eu laço e continuo trabalhando esse restante dessa volta 10 aqui que está faltando nesse square.
completo aqui o leque do canto, fazendo aqui mais 3 pontos altos. Então, aqui está. Então, aqui é só isso aqui para fazer a emenda dos 2 squares. Agora, é só continuar trabalhando, fazendo uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de correntes de base até completar aqui essa volta. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Bem, meninas, então aqui, depois de ter emendado os 2 squares e completado aqui a volta 10, eu arrematei aqui a minha linha, porque agora nós vamos começar a trabalhar com o barbante cru. Então, aqui, para eu começar a trabalhar com o barbante cru, olha o jeito que tá aqui os meus 2 squares. Então, eu venho aqui nessa ponta e nessas 2 correntes que eu tenho aqui nesse canto desse square, eu vou amarrar aqui o meu barbante cru. E agora, eu vou trabalhar esse lado aqui desse square até o outro canto. E vou trabalhar carreirinhas de vai e vem só nesse lado aqui desse square. Então, eu vou subir aqui trabalhando. Bem, então aqui, depois de eu prender o barbante cru no leque aqui do canto, eu subo 3 correntes, 1, 2, 3, trabalho mais 2 pontos altos ainda aqui nessas 2 correntes do canto. Então, aqui, nessas 2 correntes do canto, eu trabalhei aqui um grupinho de 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhando sempre uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que eu tenho aqui nessa lateral. Então, é só isso aqui. Vamos fazendo bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de corrente de base. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui essa lateral, quando eu chegar lá no canto, eu venho. Então, aqui, olha, vim trabalhando os meus bloquinhos e cheguei aqui no próximo canto. Aqui, eu faço uma corrente e nessas 2 correntes aqui do canto, eu faço 3 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2... e 3 pontos altos. E aqui encerrei essa volta. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos virar a peça e vamos começar a segunda volta aqui. Aqui, para eu começar a segunda volta, eu vou subir 3 correntes. Então, eu faço aqui 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, laça, e nós vamos começar agora a trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de corrente que temos aqui de base. Então, depois das 3 correntes, venho nesse primeiro intervalo e faço aqui 3 pontos altos. Então, ficou assim. Depois é só ir trabalhando uma corrente e 3 pontos altos, até o último intervalo de correntes que nós temos aqui de base. Eu vou trabalhar aqui o meu, em seguida eu venho. Bem, então aqui eu venho trabalhando os meus bloquinhos de 3 pontos altos até o meu último intervalo aqui de base. Agora, para eu encerrar aqui essa segunda volta, eu laço e vou fazer um ponto alto aqui, olha. Venho nessa terceira corrente aqui que eu subi para iniciar a carreira de base, atravesso aqui minha agulha do direito para o avesso da corrente, puxo aqui uma linha e faço um ponto alto. E assim, eu encerro aqui a minha segunda volta. E fiquei aqui na segunda volta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Isso significa que eu diminuí um bloquinho, porque na carreira de baixo eu fiz 11 bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa eu fiz 10. Na próxima, eu vou fazer 9, na outra 8 e assim por diante, até restar apenas um bloquinho aqui na carreira. Então, agora, para começar a terceira carreira, eu viro e vou subir 3 correntes. Sempre que nós virarmos a peça para começar a próxima volta,
primeiramente, nós vamos subir as 3 correntes, sempre. Então, eu faço 1, 2, 3. Esse aqui é o início de todas as nossas voltas. Depois que fez as 3 correntes, é só ir trabalhando 3 pontos altos em cada intervalo de correntes que nós temos de base. E fazendo uma corrente de separação até o último intervalo que nós temos na base. Eu vou fazer aqui a minha. Então, aqui, olha, na minha terceira volta, fui trabalhando os meus bloquinhos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos. Diminui mais um. Para encerrar aqui a volta, então, eu laço e vou sempre vir aqui, olha, nessa terceira corrente que eu tenho aqui de base, vou sempre atravessar pelo meio da corrente e fazer aqui um ponto alto. Então, todas as nossas voltas vão se encerrar dessa maneira, como eu acabei de mostrar aqui. Eu vou agora, então, para começar a próxima volta, virar a peça, subir as 3 correntes e começar a trabalhar os meus bloquinhos de 3 pontos altos nos intervalos. Então, vocês já repararam que é muito fácil. É só isso aqui, não vai mudar nada, é bastante repetitivo esse tapete. Então, eu vou continuar aqui trabalhando as minhas voltas de vai e vem, até eu ficar com apenas um bloquinho de 3 pontos altos. E em seguida, eu venho pra gente continuar. Bem, meninas, então aqui eu vim trabalhando as minhas voltinhas de vai e vem, fazendo sempre as diminuições aqui, até eu ficar com apenas um bloquinho aqui em cima de 3 pontos altos. Eu precisei fazer aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voltas para ficar com apenas um bloquinho aqui em cima. Agora, nós vamos cortar aqui essa linha. Bem, deixa eu mostrar aqui um pouco mais aberto para vocês poderem ver como está a peça, de maneira geral. Então, está assim, aqui foi essa última parte que nós trabalhamos. Agora, eu vou trabalhar da seguinte maneira aqui essa peça. Agora, eu vou fazer essa parte aqui. Então, eu vou trabalhando em volta aqui do tapete. Fiz esse canto. Agora, vou preencher aqui, depois eu vou fazer o outro canto e assim sucessivamente. Venho contornando aqui até encontrar aqui. Então, aqui agora, para eu preencher esse espaço, eu vou amarrar aqui o meu barbante cru no topo aqui desse primeiro ponto alto que eu fiz na primeira volta aqui com o barbante cru. Então, bem aqui no topo, onde eu fechei esse ponto alto, eu amarro aqui a minha linha para continuar. Então, vamos lá. Bem, então aqui, depois de prender o barbante no topo, nós vamos descer trabalhando essa lateral até encontrar aqui a nossa emenda do square. E depois, vamos subir aqui por essa outra lateral. Isso é, nós vamos fazer um V aqui, vamos descer e subir. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui, depois que eu prendi a minha linha, eu vou atravessar a minha agulha aqui no mesmo local onde amarrei, no topo aqui do ponto alto. Vou puxar aqui meu barbante e vou trabalhar aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Fez essas 3 correntes, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos no mesmo local onde eu trabalhei esse grupo aqui, olha. Então, vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, aqui eu criei, se você reparar, eu fiz um leque dentro desse leque aqui no azul. E agora, eu vou continuar trabalhando, fazendo uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo aqui de correntes que eu tenho na base. Então, é só isso aqui. Vamos descendo, fazendo os 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos.
Aqui, olha, foi o primeiro grupinho de 3 pontos altos que eu fiz dessa parte que nós começamos agora. Então, aqui desse lado, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 3 pontos altos. E depois do 10º grupo de 3 pontos altos, eu vou passar para subir trabalhando sobre esse outro square aqui. Então, depois do meu grupinho aqui de 3 pontos altos, de número 10, eu não vou fazer nenhuma corrente, eu vou laçar e vir aqui no próximo square, no primeiro intervalo que eu tenho aqui depois da emenda. Então, aqui o local onde eu fiz a emenda, esse aqui é meu primeiro intervalo de uma corrente. Nesse primeiro intervalo aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. E depois é continuar com o mesmo padrão. 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos no próximo. Então, vamos subindo aqui, nós vamos fazer 10 grupinhos de 3 pontos altos subindo aqui também. Então, vou fazer aqui os meus 10 e lá no canto eu venho. Então, esse aqui é meu primeiro bloquinho desse square. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos aqui desse lado também. Agora, para nós começarmos a próxima volta, nós vamos virar aqui a nossa peça. E aqui para eu começar a trabalhar a minha segunda volta e todas as outras, nós vamos sempre fazer aquelas 3 correntes. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntes. Fez essas 3 correntes, nós vamos vir trabalhar 3 pontos altos nesse primeiro intervalo aqui. Então, é só isso aqui. Eu vou descendo aqui pela segunda volta, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, até eu trabalhar aqui 9 bloquinhos. Então, vou fazer aqui os meus 9 bloquinhos e em seguida eu venho. Então, aqui, olha, na segunda volta eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos e encontrei aqui aquele local onde eu passo de um square para o outro. Então, vocês repararam que aqui eu diminui um bloquinho. Na carreira de baixo, nós fizemos 10 bloquinhos aqui, nessa só fez 9. Isso vai acontecer em todas as voltas, nós vamos diminuindo também. Então, na próxima, eu vou fazer 8, 7, 6, conforme for subindo as voltas, vão diminuindo aqui os bloquinhos. Todas as vezes que nós chegarmos aqui, para passar, então, de um square para o outro, nós não vamos fazer nenhuma corrente aqui de intervalo. Nós vamos direto do último bloquinho, laçar e ir para o primeiro intervalo aqui de uma corrente que eu tenho no próximo square já e começar a subir aqui com os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Então, faço os 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. Agora, aqui é só isso aqui. Eu vou fazer os meus 9 bloquinhos desse lado aqui subindo e em seguida eu venho. Então, aqui, ó, vamos conferir aqui. Meu primeiro bloquinho aqui subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz os 9 bloquinhos e encontrei o topo aqui em cima. Então, aqui, todas as vezes, nós vamos fechar da mesma maneira as nossas voltas. Aqui, depois do meu último bloquinho da volta, eu não faço também nenhuma corrente. Então, aqui. Completou aqui o último bloquinho sem nenhuma corrente, nós laçamos e aqui, olha, eu vou vir aqui. Eu tenho aqui 3 correntes que eu fiz para iniciar essa volta aqui de base. Eu vou aqui no topo da terceira corrente, atravesso, faço aqui meu último ponto alto da segunda volta. Completou aqui a volta, nós viramos sempre a peça para começar a próxima. Aqui, para eu começar, então, a terceira volta, eu vou fazer aquelas 3 correntes que nós fazemos em todas as voltas para começar. Então, 1, 2, 3, e já venho aqui. No primeiro intervalo de uma corrente, começo a trabalhar aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Então, nessa terceira volta aqui, eu vou fazer 8 bloquinhos de 3 pontos altos aqui descendo.
Então, aqui, olha, na minha terceira volta, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos e encontrei aqui a passagem. Então, aqui desci com os 8 bloquinhos, agora sem nenhuma corrente, vou começar a subir aqui mais 8 bloquinhos e completar aqui a minha terceira volta. O padrão aqui dos bloquinhos nunca vai mudar, né? São sempre 3 pontos altos e uma corrente de intervalo. Esse tapete aqui é uma delícia de fazer, muito fácil. E eu adoro fazer esse tapete, adorei fazer esse tapete, fiquei apaixonada mesmo. Então, aqui, olha, subindo também fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, diminui mais um. Então, sempre nós vamos encerrar as voltas como eu estou mostrando aqui. Depois desse bloquinho, do último bloquinho aqui de 3 pontos altos, direto nós laçamos e vamos vir aqui no topo da terceira corrente aqui da carreira de base, atravessar aqui do direito para o avesso da corrente, puxar aqui a linha e fazer o nosso último ponto alto da volta. Todas as voltas serão encerradas dessa maneira. E em cada volta que nós fizermos, nós vamos diminuir um bloquinho de cada lado aqui do nosso V. Então, vocês notam que na primeira volta nós ficamos com 10 bloquinhos aqui descendo, 10 bloquinhos aqui subindo. Na segunda, ficamos com 9 descendo, 9 subindo. Nessa terceira, 8 descendo, 8 bloquinhos aqui subindo. Então, agora quando nós virarmos e for trabalharmos a quarta volta aqui, nós vamos ficar com 7 bloquinhos descendo, 7 bloquinhos subindo. E nós vamos diminuindo assim até a gente ficar com apenas um bloquinho de cada lado. Aqui. O modo de iniciar as voltas e de encerrar é sempre o mesmo que eu mostrei nessas aqui. Então, eu vou trabalhar aqui o meu até eu ficar com apenas um bloquinho de cada lado aqui. E aí eu venho. Bem, então aqui vem trabalhando as minhas voltas, descendo e subindo, descendo e subindo, até eu ficar com apenas um bloquinho aqui descendo e um bloquinho aqui subindo. Agora, para encerrar aqui essa parte, nós ainda vamos virar aqui a nossa peça. E para encerrar aqui, nós vamos laçar e ainda vamos fazer um ponto alto. Nós vamos vir aqui do lado de cá, na terceira corrente aqui, olha. Atravessar aqui pelo meio e aqui trabalhar um ponto alto. Dessa maneira, nós encerramos aqui essa parte da peça. Então, ficou assim. Bem, meninas, então até aqui o nosso trabalho está assim. Essa aqui foi a parte que nós terminamos de fazer agora. Aqui eu vou trabalhar em seguida esse outro canto. Então, é igual aquele primeiro que nós fizemos, não vai mudar nada. E aqui, olha, vai seguir um padrão também as emendas. Toda vez que nós completarmos uma parte que nem essa que acabamos aqui de fazer agora, para eu começar a próxima parte, o padrão da emenda aqui, ele vai ser sempre o mesmo, igual nós fizemos para começar essa aqui, que foi prender a linha no topo desse ponto alto aqui, da primeira volta aqui que nós fizemos nessa parte. Então, sempre no topo, no local onde nós fechamos o ponto alto, nós vamos sempre amarrar a linha para começar a trabalhar aqui esse outro canto. E outro padrão que vai seguir aqui, olha. Depois que nós amarramos aqui a linha no topo do ponto alto, para começar a construir aqui esse outro canto, nós vamos fazer sempre aquelas 3 correntes e mais um grupinho de 3 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo aqui de correntes, onde nós já temos esse grupo aqui, que foi amarrado agora a nossa linha. Então, nós sempre vamos fazer um V para iniciar aqui a outra parte da peça. Igual nós fizemos aqui, olha, quando nós começamos... Depois aqui que nós amarramos aqui a linha para trabalhar essa parte que fizemos agora. Nós trabalhamos aqui um V. Fizemos 2 grupinhos de 3 pontos altos aqui no mesmo local. Então, todas as vezes que nós emendarmos a linha para começar uma próxima parte, nós vamos fazer
dessa maneira. Então, vai seguir esse padrão em todas as emendas. Vão ser sempre presas no topo aqui do ponto alto. Vamos fazer sempre 3 correntes para iniciar e um bloquinho de 3 pontos altos junto aqui, onde já tenho esse bloquinho, onde que amarrei aqui a minha linha. Depois, nós sempre vamos descer, trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo que nós temos aqui de base, fazendo sempre uma corrente de espaço entre cada um. Aqui, quando nós formos trabalhar o canto, que é essa parte aqui primeira que eu fiz junto com vocês, nós vamos sempre fazer aqui na primeira volta 11 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Nos cantos nós vamos subindo, diminuindo até ficar com apenas um bloquinho igualzinho esse lado aqui que nós fizemos. Então aqui, daqui por diante, tudo que nós formos trabalhar nessa peça é repetindo o que nós já fizemos até aqui. Ainda vamos fazer 3 partes iguais, esse aqui do canto, que vai ser esse próximo aqui, depois aqui e esse último aqui. E vamos fazer ainda mais uma vez igual essa que fizemos agora, que vai ser preenchendo esse V aqui. Então, meninas, eu vou completar aqui esse restante que falta, seguindo o mesmo padrão. E se você ainda tiver com alguma dúvida, eu vou deixar aí anotado na descrição do vídeo o minuto onde eu mostro como fazer os cantos. Então, é só você clicar lá no minuto que eu ensinei esse canto aqui e copiar nesse canto de cá, depois nesse aqui e depois aqui nesse aqui. E se você tiver dúvidas de fazer esse aqui, que foi o V, eu vou deixar também marcado na descrição do vídeo o minuto que começa, é só você clicar lá e assistir de novo e repetir aqui. Então, eu vou completar a minha peça seguindo esse sentido aqui. Vou fazer esse canto, depois esse, depois aqui o V e por último aquele canto e finalizar aqui. Eu vou completar, então, essa parte que eu orientei aqui vocês, em seguida eu venho para nós continuar. Bem, meninas, então aqui está, completei todo o restante do corpo do tapete. E aqui, olha, quando eu termino aqui, eu não vou cortar a minha linha, porque eu vou continuar trabalhando com essa linha, vou fazer uma volta aqui ao redor de todo o tapete. Bem, aqui, olha, assim que eu completar o meu último canto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser virar aqui a minha peça. Depois de virar a peça, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até esse ponto alto do meio aqui. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo e um aqui no seguinte. E cheguei aqui, olha, sobre esse ponto alto do meio aqui desses 3 pontos altos. Fez isso aqui, vira de novo a peça. Voltou a peça aqui pro lado do direito, sobe 3 correntes. 1, 2, 3. Fez essas 3 correntes, vem aqui, nesse ponto alto do meio e faz aqui ainda mais 2 pontos altos. Aqui eu fiz um grupinho de 3 pontos altos, agora eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui eu ainda vou fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo local onde eu já fiz esses 3 primeiros. Então, aqui eu fiz um leque sobre esse canto. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou pular esse intervalo de correntes que eu tenho aqui de base, vou vir para o próximo e aqui vou trabalhar 3 pontos altos. Que nós já estamos começando a fazer o bico do tapete. Então,
Depois dos 3 pontos altos, eu vou fazer sempre 2 correntes e vou pular um intervalo aqui de base e no da frente fazer 3 pontos altos. Só isso aqui. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, pula um intervalo, no próximo faz mais 3 pontos altos. Então, dessa maneira, nós vamos trabalhando até encontrar o próximo canto. Essa parte que nós estamos fazendo aqui é a parte mais estreita do tapete. Aqui na parte mais estreita, nós vamos fazer 10 grupinhos de 3 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus, em seguida eu venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 3 pontos altos separados com 2 correntes aqui na parte mais estreita. E cheguei aqui no próximo canto, naquele grupinho de 3 pontos altos que fica sozinho aqui. Então, todas as vezes que nós chegarmos no canto, nós vamos fazer um leque igualzinho esse primeiro aqui que eu mostrei. Aqui, depois do meu grupo de número 10, eu faço as 2 correntes. Venho aqui no ponto alto que está no meio desse grupo e aqui começo a trabalhar o meu leque com 3 pontos altos. Então, todos os cantos serão virados igualzinho esse aqui que eu acabei de mostrar. Depois que faz o canto, é só fazer as 2 correntes e voltar a trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos, sempre pulando um intervalo aqui de base e fazendo no próximo. Aqui na parte mais comprida do tapete, nós vamos fazer 20 grupinhos de 3 pontos altos. Bem, meninas, então aqui eu contornei toda a volta do meu tapete com os bloquinhos de 3 pontos altos. Na parte mais estreita, fiz 10 bloquinhos. Na parte mais comprida, fiz 20 bloquinhos de 3 pontos altos. Encontrando aqui o primeiro leque, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. E em seguida, eu cortei aqui o meu barbante cru. Agora, eu vou amarrar novamente o barbante azul. Eu amarro ele aqui, olha, nessas correntes aqui do leque do canto. E agora, nós vamos trabalhar essa volta da seguinte maneira. Eu faço aqui 3 correntes para iniciar. E faço ainda aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, criei aqui um grupo de 4 pontos altos. Na sequência, eu faço aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, puxa aqui para abrir espaço e trabalha ainda aqui nessas mesmas correntes mais 4 pontos altos. Então, aqui eu fiz um leque com 4 pontos altos, 3 correntes e 4 pontos altos, sobre o leque que eu tenho aqui no canto. Então, sobre todos os leques dos cantos, nós vamos trabalhar um leque igualzinho esse aqui que eu acabei de mostrar. Depois, toda a parte reta é trabalhada da seguinte forma. Eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, pulo um intervalo de base e no próximo eu trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Depois eu faço de novo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez 5 correntes, vem pra base,
Pula sempre um intervalo e trabalha no seguinte. Aqui eu faço mais 4 pontos altos, então esse aqui é o padrão. Encontrando aqui esse leque do canto, faz um leque igualzinho esse que eu mostrei aqui no começo. Então, eu vou completar toda a minha volta seguindo esse padrão. Bem, completei então aqui a minha volta no barbante azul. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e arrematei aqui o azul. E agora eu vou fazer mais uma volta com o barbante cru. Então, aqui, para começar, eu amarro o barbante cru nas correntes de qualquer um dos leques aqui do canto. E vamos trabalhar aqui da seguinte maneira. Começo subindo 3 correntes. Faço aqui ainda mais 4 pontos altos. Então, aqui contando, desde as correntes que eu subi, eu tenho um grupo aqui de 5 pontos altos. Na sequência, eu faço uma corrente, só uma. Venho aqui e puxo para abrir espaço e trabalho ainda mais 5 pontos altos aqui nesse mesmo local. Então, aqui no canto ficou assim, 5 pontos altos, uma corrente, mais 5 pontos altos. Essa volta inteirinha será trabalhada com grupos iguais a esse. Então, em todos os cantos assim, depois que faz, aqui não vai ter nunca corrente. Então, direto aqui do último ponto alto, eu já laço e venho aqui nesse intervalo de 5 correntes logo à frente. Aqui eu vou trabalhar outro grupo igualzinho esse. Então, eu faço aqui 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, faço uma corrente e mais 5 pontos altos. Então, vai ficando assim. Completou um grupo, laça, vem pro da frente e repete. Então, aqui, ó, essa volta é só isso. A volta todinha. Eu vou completar aqui a minha. Completei, então, aqui toda a minha volta. Fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar e arrematei aqui o barbante cru. Agora, nós vamos fazer uma volta com pontos baixos para arrematar aqui essa peça. Então, em qualquer um dos pontos altos que eu tenho aqui de base, eu prendo aqui o meu azul. E eu vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, é só ir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Quando eu encontrar aqui essa corrente que eu tenho aqui no meio do grupo, e eu estiver aqui na parte reta, eu vou sempre trabalhar 2 pontos baixos aqui nessa corrente. Então, faço 1, 2 pontos baixos na corrente. E continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui de base.
Quando eu chegar para trabalhar aquela corrente que fica no grupo de pontos que está aqui no canto, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui nessa corrente. Continuo um por um. Eu vou completar aqui a minha volta. Aqui, olha, quando eu chegar para arrematar aqui, encerrar essa volta de pontos baixos, deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Então, aqui eu vou trabalhar o meu último ponto baixo. Então, eu vou trabalhar ele da seguinte maneira. Eu vou atravessar, puxar a linha, e aqui, olha, eu não vou fechar aqui já esse ponto baixo. Eu já vou fechar o ponto baixo e a volta também, porque assim fica menos empelotado aqui o arremate. Então, como é que eu faço? Depois de estar aqui com as 2 linhas na agulha, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, atravesso aqui, puxo a linha através dele. Então, aqui, ó, já tô fechando a volta e, ao mesmo tempo, fazendo o meu último ponto baixo. Assim, ele fica mais rente aqui, não fica tão empelotado o arremate. Depois, aqui é só cortar. E aqui pega a agulha de tapeceiro e pega essa ponta de linha aqui com a agulha de tapeceiro, atravessa ela pelo meio aqui dos pontos baixos o máximo que você puder. E assim fica bem arrematado aqui e não fica caroço aqui no arremate. E nem vai soltar também aqui a sua linha depois que você passar ela por debaixo dos pontos aqui pelo lado do avesso. Então, assim que eu arremato aqui essa volta. Agora é só você colocar a sua peça numa superfície plana e pegar aqui em todos os locais onde nós temos essa corrente com os 2 pontos baixos e deixar ele bem assim puxadinho para que fique bem com esse efeito de sobe e desce aqui essa ondinha, que fica bonito o trabalho. E assim nós encerramos mais esse lindo tapete. Bem, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário a respeito do nosso trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Se quiser conhecer mais a respeito do nosso trabalho, eu estou deixando aqui do lado mais 2 sugestões de tapetes. É só você clicar aqui que você será levado ao passo a passo. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.